maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Irmãos, aquilo que já prevíamos aconteceu. O Papa partiu para o outro plano. Lembrando que tínhamos falado que eles iriam anunciar a partida dele depois da Páscoa. Vocês se lembram? Dá uma olhada nos vídeos que nós temos aí. Eu vou ver se eu encontro o link dele e posto aí para vocês verem. Mas a gente já tinha falado que eles iriam fazer o anúncio da partida do Papa depois da Páscoa, e é isso que aconteceu. Então, irmãos, a paz do Senhor a todos. No vídeo de hoje, nós vamos explorar situações que estão prestes a chegar com a partida desse Papa. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te convido a inscrever agora para que você possa entrar num lugar abençoado, onde você vai ser orientado, inspirado e principalmente alertado sobre as coisas que estão chegando ao mundo. Se você já é inscrito aqui no canal, nos ajude, irmãos, compartilhando o nosso vídeo nos grupos, deixando o seu like e comentando bastante sobre o assunto, para que o nosso vídeo ele seja levantado pela plataforma. Amém? Então, irmãos, mais um grande acontecimento chegou ao mundo. Observem que depois daquela lua de sangue, vários movimentos espirituais estão sendo levantados, atingindo diretamente a igreja. Como tínhamos falado, a lua de sangue sempre traz com ela tragédias, conflitos, morte e outros eventos relacionados a catástrofes ambientais que abalam o mundo. E nós, como sempre, antecipamos, falando para vocês que eles iriam anunciar a partida de Francisco depois da Páscoa. Vejam que até a data ela foi proposital. Esse evento ele foi meticulosamente calculado. Nesse momento, irmãos, nós temos que trabalhar com duas hipóteses para o que aconteceu. Primeiro, anunciaram isso depois do dia que se comemora a ressurreição de Cristo, para que futuramente Francisco seja ressuscitado, se cumprindo o Apocalipse 13. E ele encarne como falso profeta. Vejam que eu estou falando de hipóteses. Entenderam, irmãos? São hipóteses que eu vou cogitar com vocês aqui nesse vídeo. A outra hipótese é de que ele apenas veio para afastar o Bento XVI e em seguida ocupando o cargo, colocando várias doutrinas estranhas que causou um cisma dentro da igreja. Porque nós sabemos que o cisma aconteceu dentro da igreja a partir do momento que Francisco entrou como Papa, não sendo Papa, e o outro Papa estando vivo ainda. Ele entrou e já começou a colocar várias doutrinas dentro da Igreja Católica. Inclusive o ecumenismo abraâmico, unindo todas as religiões com seus deuses estranhos dentro de um só templo. Nós sabemos que Francisco abraçou o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo, o xamanismo, as religiões afras, entre outras. Ele também declarou diante do mundo a vergonha da cruz com o fracasso de Jesus Cristo, além de outras polêmicas. Então, essa segunda hipótese de que Francisco tenha sido colocado no Vaticano para cumprir essa agenda e depois foi afastado para o 8º rei chegar é algo a se pensar.
Mesmo porque quem viu esse último Francisco sendo apresentado, e eu estou colocando ele aí agora, dá uma olhada para vocês verem, irmãos. Este homem não tem nada a ver com aquele Papa Francisco que nós conhecemos. Percebam que eles não parecem a mesma pessoa. Então, irmãos, nós precisamos de ficar atentos com os próximos movimentos no tabuleiro das profecias. Já estão falando que os prováveis candidatos a ocupar o lugar do Papa Negro que Francisco pavimentou é o lá de Gana, o de Filipinas e alguns da Itália. É isso que já está sendo cogitado dentro do Vaticano. Porém, irmãos, como sempre, é claro que eles já escolheram aquele que vai dar continuidade ao trabalho de Francisco. Isso é claro que já foi escolhido. Aquela fumaça que eles soltam, que o Vaticano solta, sempre quando um Papa parte para a glória, aquilo vai ser apenas um detalhe. Quem vai entrar e assumir o lugar do Papa Francisco é o último Papa, chamado Papa Negro ou o oitavo rei. Agora prestem atenção nisso que eu vou falar, porque isso é sério. Existem alguns grupos de irmãos católicos que fazem parte do cisma que aconteceu dentro da igreja, que estão cogitando uma hipótese a ser avaliada por nós, pela igreja em geral, que Francisco morreu e que vai ser levantado novamente. Isso é uma hipótese que eu estou falando para vocês que está acontecendo entre alguns grupos de irmãos católicos interessados em profecias bíblicas. Vocês viram que os cientistas, eles conseguiram ressuscitar aquele lobo que estava extinto há milhares de anos. Vocês ouviram essa notícia? Não ouviram? Pois é. Eles trouxeram o lobo de volta e agora ele está vivo. Extraíram o DNA dos ossos e ele já está no mundo dos vivos. E o que isso tem a ver com Francisco? Pois é, deixa eu explicar. Essa notícia ela foi anunciada agora em março de 2025. E se isso aconteceu com um lobo, por que não com o ser humano? É o que esse grupo de católicos que eu sigo de longe já estão cogitando. Se os cientistas avisaram ao mundo sobre essa conquista muito antes da partida de Francisco, será que não é porque eles querem cumprir Apocalipse 13? Prestem atenção, irmãos, que isso é só uma hipótese. Eu estou colocando o Apocalipse, o versículo aí, para vocês darem uma olhada enquanto eu estou falando. Então, irmãos, é uma das hipóteses. E nesse mundo, irmãos, eu não me estranho de nada mais. Então vamos voltar ao oitavo rei. Vejam a sequência das coisas. Trump foi reeleito no início de 2025, em janeiro, e tem corrido como louco com sua agenda. Ele quebra a economia mundial com novas taxações, abate o orgulho do dragão vermelho, avisa a Israel que o terceiro templo será construído, volta a dar início aos acordos de Abraão, tudo isso em 2 meses. E para completar, extingue a agenda arco-íris dos Estados Unidos. Vejam que Trump diverge seus antecessores e, diferente dos outros líderes mundiais, ele foi reeleito e não foi ao Vaticano beijar as mãos do Papa. Ao contrário, ele diz que vai trazer a era dourada de paz
e prosperidade para a América. Inclusive que todos que fizeram mal para a América irão pagar caro por isso. Além disso, irmãos, ele prometeu fazer da faixa de Gaza uma nova Babilônia, onde uma estátua sua de ouro será colocada no meio da cidade, para que todos os moradores vejam a glória dele e como ele inaugurou um novo tempo de paz, segurança e prosperidade na faixa de Gaza. Observem, irmãos, que na mesma época que Trump foi reeleito, o Papa adoeceu em seguida. Trump foi reeleito em janeiro. Em fevereiro, o Papa anunciou que estava enfermo, vindo a óbito agora, um dia depois da Páscoa. Como eu já tinha falado para vocês, o Papa Francisco nunca se deu bem com Donald Trump. A mesma coisa com Trump. Ele nunca se deu bem com o Papa Francisco. Então, para que haja uma trindade perfeita, vocês sabem que um reino, ele não pode brigar com outro, porque uma casa dividida, ela não prospera. O Papa Francisco é afastado do cenário. Não sei se foi para a glória, longe de Deus, ou se ele foi afastado para um outro lugar, depois que ele pavimentou o caminho para o 8º rei. De qualquer forma, se Trump for realmente o anticristo, o Machia esperado por Israel, era necessário que isso acontecesse, porque Francisco nunca foi a favor de Trump. E vocês sabem que Francisco sempre teve um viés esquerdista. Logo, ele não podia agora aderir ao Trump, porque muitas acusações iriam chegar até ele. Então a gente tem que começar a observar tudo isso, irmãos, porque nós estamos vendo coisas que estão sendo desenhadas diante de nossos olhos, e agora nós não podemos observar mais com olhos carnais, mas com um olhar espiritual para esses eventos que estão chegando. Quando o 8º rei chegar, ele vai inaugurar a nova religião mundial com novas regras, que depois eu falarei disso em outro vídeo. Porque o 8º rei que vai chegar agora é aquele que vai apresentar o anticristo. Então, irmãos, tudo está convergindo para que Trump seja apresentado por esse novo Papa. Lembrando que eu já tinha avisado para vocês que esse novo Papa, chamado pelas profecias de Papa Negro ou 8º Rei, não é isso aí que eu estou escrevendo. Mas ele é dado aos poderes que ele tem, que são descritos em Apocalipse. Irmãos, agora chegamos naquele momento dos desfechos finais com o início da grande tribulação. Com a chegada do 8º rei, que é o falso profeta de Apocalipse, vários itens da agenda, que também vão ir de encontro com Trump, vão ser acelerados. As cidades subterrâneas, a apresentação dos intraterrenos, o que existe depois daquelas camadas de gelo, a Arca da Aliança que já foi localizada e que eu ainda vou colocar um vídeo aí essa semana provando para vocês que a Arca da Aliança já foi localizada. E, enfim, a apresentação de um Jesus híbrido, que já vai sendo anunciado por eles há algum tempo. É isso que vai acontecer, irmãos. E Jesus, sendo híbrido, segundo eles, metade humano e metade extraterrestre, isso vai anunciar a chegada de uma nova era das trevas. O problema, irmãos, é que quando isso acontecer, e vai acontecer,
isso agora é só uma questão de tempo, a profecia de que tanto falam dos 3 dias de escuridão vai chegar ao mundo, dando início ao grande e terrível dia do Senhor. E sabe por quê? Porque eles estarão despertando a ira de Deus ao revelar essas coisas e expor para a igreja um Jesus endemoniado como criatura, trazendo colapso da fé entre os cristãos. E escrevam mais essa que eu vou falar. A partir disso, coisas inimagináveis começarão a acontecer aqui no mundo. A fé, ela estará cada vez mais se colapsando. A igreja vai ter que se adequar a uma nova doutrina cristã e os mandamentos bíblicos serão reescritos. Finalmente, irmão, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, ele estará sendo orquestrado ao mundo. Irmãos, a coisa vai chegar com força. O tempo das virgens loucas saírem de cima do muro já começou. Aqui no Brasil, o cerco vai estreitar ainda mais, porque iremos entrar num momento muito delicado, irmãos, porque não temos líderes religiosos preocupados com o avanço das profecias do Apocalipse, não temos irmãos comprometidos em auxiliar outros irmãos em suas misérias, e não temos um líder governamental para nos proteger das coisas que vão chegar. Nós, como pátria do Evangelho, estamos literalmente sozinhos. Fomos abandonados num barco que está à deriva. Então agora eu convoco vocês a se unirem a nós nesses últimos dias para juntos passarmos por esse tempo sem desistir da caminhada. Irmãos, daqui para frente vamos começar a ver coisas que só apareciam em filmes de terror de Hollywood. É possível, sim, que agora a humanidade vai avançar para o processo de perseguição. A Bíblia será proibida e confiscada. Escutem o que eu estou falando. Então, irmãos, eu convido vocês novamente a fazerem os salmos que eu estou colocando aí. Eu recomendo que vocês coloquem esses salmos enquanto estiverem no trabalho, descansando, andando no ônibus, viajando, quando for deitar, para que ao ouvir esses salmos, vocês possam mudar a frequência do medo e se posicionarem como valentes da última hora nesse mundo que estamos. Coloquem esses salmos e ouçam. Lembrando que Trump se apresentou como aquele que vai trazer a paz, a prosperidade e a segurança ao mundo que já anda combalido pelo caos. E que seu vice-presidente foi a última visita oficial de um líder que Francisco recebeu. E no dia seguinte, Francisco foi para a glória. Será coincidência, irmãos? Ou mais alguma coisa que o Senhor quer mostrar para a sua igreja? Lembrando de que diante de suas obras aqui nesse mundo, é provável que o Francisco tenha ido para uma eternidade bem longe de Deus. Francisco foi aquele que preparou o caminho para o 8º rei, com o apoio dos evangélicos, presbiterianos, luteranos, metodistas, entre outros. Um dos últimos feitos de Francisco que nós não podemos esquecer foi autorizar que a turma do arco-íris fossem ordenados a padres, bispos, madres, entre outros, podendo exercer os cargos dentro da igreja sem sair do armário.
Então, irmãos, agora é contagem regressiva. O tempo disparou e vocês precisam de nos ajudar, deixando o like, engajando com o canal, fazendo comentários, compartilhando os nossos vídeos, porque nós estamos num tempo de fazer as boas obras, como está escrito. Então, quando vocês compartilham e deixam um like, a plataforma entende que nosso conteúdo é bom e avança com o nosso canal. Vejam, irmãos, que estamos sozinhos lutando com o sistema há quase 10 anos. Nós somos teimosos, irmãos. Estamos no deserto, gravando do jeito que dá, por amor à obra e para alertar a Igreja de Cristo aqui nessa terra. Então nós precisamos da ajuda de vocês. Quem quiser colaborar com o Pix, nos ajude com R$1, com R$2, o valor não importa, irmãos. Precisamos de continuar com a obra para a glória do nosso Deus. Então, irmãos, eu passei por aqui só para deixar esse aviso para vocês e esse alerta dos próximos passos da agenda, porque agora com a chegada do 8º rei, com certeza a agenda vai avançar. Nós estamos vendo a concretização de um acontecimento que eu acredito que muitos estavam esperando. Na ordem cronológica das coisas, irmãos, já estamos ingressados no fim dos tempos. Fontes do Vaticano informam que, apesar de nenhum Papa brasileiro nunca ter ocupado o cargo, tem 8 brasileiros que estariam sendo cogitados para entrarem na lista do novo Papa. Já pensou nisso, irmãos? Com essas entidades que agora estão aí, governando a nação, e agora com o líder da maior religião do mundo, sendo brasileiro, só misericórdia. Eu quero lembrar para vocês, amados, que todos os dias eu vou me esforçar para colocar uns salmos aí. Não vou colocar no horário que eu tenho colocado esses vídeos, sempre vou colocar no período da tarde, ou então na hora do almoço, um horário que dá para vocês fazerem esses salmos na santa paz do Senhor, decorando, ouvindo e levantando as frequências de vocês. Amém? Então nós precisamos de estarmos prontos para agir como as virgens prudentes nesses últimos tempos. Irmãos, o tempo está acabando. As trevas estão avançando sem dar trégua. A nossa pauta quanto filhos da luz é reevangelizar a igreja e trazer de volta as ovelhas perdidas que não têm pastor para trazer de volta. Acordem, porque o tempo urge sobre nós. Façam os salmos e deixem o like para que o nosso vídeo ele seja impulsionado pela plataforma. Irmãos, nós não estamos pedindo like porque somos monetizados. Nós estamos pedindo like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é bom e assim outras pessoas, assim como vocês, possam ter a oportunidade também de serem alertados por vídeos sérios, como os que nós colocamos aqui no canal. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor e estejam preparados para o que vai acontecer. Amém, amados? Fiquem todos na paz do Senhor.